Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Aula de História, Geografia e Português do terceiro ano A e B, segundo bimestre, professora Sara Alecrim. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos pegar o nosso livro de História e vamos começar. Nossa aula de hoje será na página 46. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar modos de vida na cidade e no campo presente e comparando com o passado dos indígenas. Ainda estamos na unidade 4 falando sobre os indígenas, sobre as terras indígenas e sobre os indígenas no modo geral. Aqui no nosso livro, na página 46, nós temos aqui falando sobre os indígenas na atualidade. A população indígena no Brasil diminuiu bastante desde a chegada dos portugueses em 1500. Ao longo dos anos, muitos indígenas morreram em confrontos com os europeus e por causa de doenças trazidas pelos navegantes, como a gripe e o sarampo. Hoje sabemos que no Brasil há aproximadamente 305 diferentes povos indígenas que falam cerca de 274 línguas. Então, nós temos o quê? 305 diferentes povos indígenas, né? E eles falam 274 línguas também diferentes. Grande parte dessa população vive atualmente em terras reservadas para ela, onde podem conservar seus costumes e modo de vida. Mas há muitos indígenas morando nas áreas urbanas, nas cidades, como aqui em Manaus. Aqui tem até, se eu não me engano, uma comunidade, Parque dos Indígenas, comunidade indígena, que são indígenas que saíram das suas aldeias e formaram uma comunidade aqui na zona urbana da cidade. Observe a imagem do indígena brasileiro do povo Caiangue, lá no sul do Brasil. Ó, ele tá. E aqui também, muitos indígenas do Brasil não vivem mais nas matas, e sim nas cidades. Na fotografia, indígenas do povo Terena, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, houve essa retirada dos povos indígenas das aldeias para a cidade. Mas eles deixaram de ser indígenas por causa disso? Não. Eles vieram em busca de conhecimento, de estudar, para retornar para suas aldeias e passar esse conhecimento, para em busca de melhorias de vida, de saúde, de saneamento básico, que muitas das vezes na aldeia não tem, porque eles vivem à margem dos rios, não existe saneamento básico, não existe água encanada, a água é do rio, que eles retiram, a pesca, todo esse processo, certo? Falar do indígena no Brasil significa falar de uma diversidade de povos, habitantes originários das terras conhecidas na atualidade como o continente americano e o Brasil. São povos que já habitavam há milhares de anos essas terras, muito antes da invasão europeia, segundo as definições técnicas das Nações Unidas em 1986. Então, os indígenas viviam aqui antes de Cabral. Quando Cabral chegou, pensando que tinha descoberto o Brasil, já existiam os povos indígenas aqui, como nós estudamos na aula passada, o Tupi e o Guarani, que se chamava Tupi-Guarani. Eles começaram a exploração, né, da madeira, do pau-brasil, pegavam os indígenas como escravos, eles faziam aquele processo do escambo, que é a troca de materiais sem moeda. Eles retiravam o pau-brasil, entregavam para Portugal, Portugal mandava para a Europa, e assim eles davam poucas coisas para os indígenas, davam espelhos, davam umas facas, alguma coisa que eles gostavam para se proteger. Ao longo desses 500 anos dos povos indígenas, fundaram a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, ela serve para inspecionar, monitorar e proteger o indígena, seja ele na aldeia, seja ele na cidade. A Fundação Nacional do Índio é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Foi criado pela Lei 5.371
de 5 de dezembro de 1967 e hoje é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, a FUNAI, ela luta pelos direitos dos indígenas. Ao longo desses 500 anos, eles foram muitos dizimados, mortos por causa do desmatamento, por causa do garimpo. O desmatamento aqui na nossa região Amazônia, ele é muito forte e não é pelos indígenas, é pelas pessoas gananciosas que querem fazer comércio da madeira ilegal, certo? Então a FUNAI, ela tem a fundamentação de proteger o índio, de garantir as leis adquiridas pelos índios. Outra conquista importante dos índios foram o Dia do Índio, que é dia 19 de abril. Nesse dia, a figura do índio representa a essência do povo brasileiro, pois quando o Brasil foi descoberto, eles já estavam aqui nessas terras. Então, o Dia do Índio também serve para proteger. Não se pode bater em índio, não se pode matar. E é o que acontece, porque eles querem, os garimpeiros, os grandes madeireiros, querem expulsar os indígenas das suas terras para poder utilizar os recursos naturais que estão ali. Atividade no caderno. Essa atividade vai ser feita no caderno, você vai datar, colocar a data bem bonitinho, tá bom? Aí nós vamos começar essa atividade. Vamos lá. Número 1. Com a ajuda de um adulto, escolha no quadro abaixo uma lenda. Pesquise informações sobre a lenda escolhida e copie-as no seu caderno. Mínimo 15 linhas. Então, em 15 linhas, você vai fazer uma pesquisa sobre as lendas que estão aqui, que eu vou já falar para você. Repetindo, com a ajuda de um adulto, escolha no quadro abaixo uma lenda. Pesquise as informações sobre a lenda escolhida e copie-as no seu caderno. Mínimo 15 linhas. As lendas são Lenda da Mandioca, Lenda da Vitória Régia e Lenda do Guaraná. Repetindo, Lenda da Mandioca, Lenda da Vitória Régia e Lenda do Guaraná. Ao final da pesquisa, você fará um desenho que represente a lenda pesquisada na atividade anterior. Então, dependendo da pesquisa que você fizer, você vai efetuar um desenho, vai desenhar e colorir o desenho embaixo. Pode ser o desenho da Lenda da Mandioca, da Lenda da Vitória Régia e da Lenda do Guaraná. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês de como o indígena sofre preconceito com o uso das tecnologias, porque muitos saíram das suas tribos e vieram para a cidade. E aí várias pessoas ficam se perguntando: o indígena está com celular, está com cabelo pintado. Será que porque ele está de cabelo pintado, está com aparelho nos dentes, está com o celular, ele perdeu a sua essência, ele deixou de ser indígena por isso? Vamos ver o depoimento desse rapaz. Cadê? Foi. Infelizmente, hoje no Brasil, muitas pessoas acreditam que, por um indígena como eu, estar usando smartphone, usar roupas e viver na cidade significa que eu estou deixando de ser indígena, ou deixando para trás minha cultura. Meu nome é Christian Ariel Seremeuá, sou indígena Chavante, com descendência guarani, nativo originário dessa imensa terra chamada Brasil. E estou aqui hoje para contar para você um pouco sobre o quão errado é pensar que apenas pelo indígena ele estar usando alguma tecnologia significa que ele deixa de ser indígena. Eu já perdi a conta de quantas vezes ouvi: caraca, olha só, o índio no celular. expulsaram da aldeia. Ah, você deixou de ser índio. Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a todos os comentários e curtidas do vídeo anterior. Foram muitas ideias e coisas que eu com certeza vou abordar em algum momento do canal. Quero agradecer também o pessoal da Rádio Yandé por ter divulgado o vídeo e as demais organizações por também terem compartilhado. Valeu! Sei que já faz um tempo que aquele vídeo saiu. Para ser mais exato, já são 6 meses. É, bastante tempo. Mas a partir de agora, o canal vai estar a todo vapor. Com o grande avanço da tecnologia e a facilidade de acesso que temos a ele, não é de se surpreender que essa onda tenha chegado aos indígenas, não é mesmo? Hoje, a tecnologia, e principalmente a tecnologia da informação, não está tirando nossa cultura como muitas pessoas acreditam.
Pelo contrário, ela vem sendo uma grande ferramenta para que nós indígenas possamos mostrar nossa realidade, que antes era totalmente omitida do Brasil, para compartilharmos o nosso lado da história, para mostrarmos nossa cara, para nos organizarmos em prol de nossos direitos, para mostrar que ainda existimos e resistimos, mostrar que a nossa cultura é forte e mesmo 500 anos depois ainda sobrevive, embora muito ameaçada. Infelizmente, muitas pessoas extremamente apegadas aos seus estereótipos acreditam que o uso da tecnologia por indígenas o invalidam de ser indígena. Não só a tecnologia, mas também se estende até mesmo a estética e saúde. Pintar o cabelo ou mesmo usar aparelhos dentários ou maquiagem não nos faz menos indígena. Até porque querer se sentir bonito é algo que todo mundo deseja. E cuidar da saúde é um direito de qualquer cidadão brasileiro. Ser indígena não se trata apenas das nossas pinturas, não se trata apenas dos cocares e nem dos adornos sagrados. Não está somente na nossa aparência. Claro que elas são muito importantes para nós, pois são traços importantíssimos da nossa cultura, mas não significa que temos que utilizá-lo o tempo todo. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda tem uma ideia estereotipada do indígena de 500 anos atrás e detém que o indígena deve viver isolado no mato até hoje. E na verdade, ser indígena vai muito além disso. Ser indígena é se sentir parte de um povo, é defender esse povo com toda vontade, é querer que suas futuras gerações continuem a seguir os mesmos costumes. É a vontade de não deixar de falar nossa própria língua. É de não deixar cada aspecto dos nossos antepassados serem esquecidos apenas por capricho de alguém. Ser indígena é se sentir indígena além de tudo. É respeitar cada parente e mostrar que é possível viver feliz mesmo sem ter de tudo. Isso tudo quer dizer que eu não vou deixar de ser indígena por estar utilizando a internet, por estar usando o celular e nem por estar fazendo esse vídeo. Eu não estou deixando de ser indígena por estar falando português. Na verdade, essas são apenas ferramentas que utilizamos para compartilharmos nossa cultura, para expandirmos e fortalecer ainda mais nossas crenças, para que assim não morram tão facilmente com o tempo. Porque ser indígena é proteger nossa história, é fazer com que as futuras gerações possam ter a mesma oportunidade que a gente teve de se sentir indígena, sem que nada os limite desse direito. E utilizando-se dessa ferramenta que é a internet, vou estar mostrando aqui parte dessa imensidão que é a cultura indígena, mostrando que podemos sim utilizar a tecnologia e ao mesmo tempo manter nossa cultura, até porque a tecnologia só vem facilitar a expansão de ideias, o resgate e a compreensão de toda a nossa história. E que eu, utilizando-se desse canal, possa mesmo que fazer pouco pela minha etnia e pelo meu povo, e por todas as pessoas que são indígenas. Um meio de mostrar os fatos, que possamos diminuir essa falta de informação que ainda existe, minimizando um pouco o preconceito, trazendo mais respeito aos povos originários brasileiros. Esse é um dos muitos objetivos desse canal. Então lhe convido a conhecer nossa cultura, conhecer as mais profundas raízes desse nosso Brasil. Descobrir que a palavra índio não consegue sustentar a grande riqueza dos mais de 200 povos indígenas que vivem nessas terras. E descobrir que podemos sim manter nossa cultura e viver no mundo moderno. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo, comentar com alguma sugestão que você tenha ou alguma dúvida qualquer. E não se esqueça de compartilhar com os amigos. Até a próxima! Olha que vídeo legal, crianças, que vídeo interessante. Um relato de um próprio indígena que relata o preconceito que ele sofre por utilizar a internet. Olha como o indígena ele sofre preconceito também. Não é só preconceito com o negro, é preconceito também com o indígena. Não é porque o indígena está com aparelho, não é porque o indígena está de cabelo pintado que ele deixou de ser indígena. Não é porque ele saiu da aldeia e está morando na cidade, fazendo universidade, estudando na escola pública, na escola municipal, numa escola particular, que ele deixou de ser índio. O índio ele precisa ser respeitado em todas as suas particularidades, ok? Bom, essa foi a nossa aula de história de hoje, certo? Obrigada pela presença de todos, mas não saia daí. Continue aí, que agora nós vamos para a nossa aula de geografia. Vamos lá? Geografia no Saiba Mais, na página 169. Antes de nós começarmos, nós vamos relembrar o que nós estudamos na aula passada. Estudamos que o trânsito é um conjunto de pessoas e de veículos que se deslocam de um lugar para o outro.
Repetindo, trânsito é o conjunto de pessoas e de veículos que se deslocam de um lugar para o outro. Também vimos que o semáforo ele serve para organizar o trânsito. O vermelho é o pare, o amarelo, atenção, e o verde, siga. Então, o semáforo ele serve para dar uma organização na faixa de pedestre, para o pedestre passar, para os carros seguirem. É essa a funcionalidade do semáforo. A faixa de pedestres. A faixa de pedestres ela serve para garantir a segurança dos pedestres durante a travessia das vias. Essa é a função da faixa de pedestre, garantir a segurança dos pedestres durante a travessia das vias. Sinalização que existe na maioria das ruas e cidades do nosso país. Nós temos nas principais ruas, avenidas, essa sinalização, que são essas faixas brancas no asfalto. Em alguns lugares nós temos esse daqui de cima, que está dizendo vermelho para você ficar paradinho lá na frente da faixa, que é quando os carros vão passar, e verde quando for a sua vez de passar. Parar antes da faixa de pedestre, dando preferência de passagem à pessoa sobre a faixa, é a obrigação do motorista. Caso o motorista não cumpra isso e ocasione um acidente, ele pode perder pontos na sua carteira de CNH, na Carteira Nacional de Trânsito, de habilitação. Agora nós também vamos falar das placas. As placas de trânsito, elas estão localizadas ao lado ou suspensas sobre a via, transmitindo ao condutor mensagens através de legendas e, na sua grande maioria, por símbolos conhecidos anteriormente e legalmente instituídos. Essas placas têm o objetivo de manter o fluxo do trânsito em ordem e segurança. Então, observe várias placas que temos aqui: proibido estacionar, pare, vire à direita, 80 km, a placa da moto, do carro, do ônibus, a placa que tem as duas vias, direita e esquerda, a placa do semáforo, a placa que é permitido estacionar, a placa da lombada, a placa do stop, que é para você parar, do pare. Então, as placas elas servem para sinalizar o trânsito. Quando o papai, a mamãe ou algum responsável está dirigindo, tem placas que sinalizam esse sistema, aonde tem que dobrar, onde tem que parar. Então, as placas são muito importantes mesmo, para que nós evitarmos acidentes. Porque lá na faixa de pedestre a gente tem que atravessar a rua antes de olhar para um lado, olhar para o outro para fazer a travessia, ver se o sinal está fechado para os carros. Não pode. A gente tem que usar a passarela. Aqui em Manaus nós temos passarela nas principais avenidas, ali perto do shopping, do Amazonas Shopping, do Plaza, onde a gente vai muito. Ali tem uma passarela para você atravessar, porque muitas pessoas querem atravessar lá embaixo, passando, se arriscando, e é um fluxo de carro muito grande. Então, para a medida de segurança, nós temos a faixa de pedestre, nós temos as placas de sinalização e temos as passarelas. Agora vamos para o Saiba Mais. Segurança para transportar bebês e crianças nos automóveis. O cinto de segurança é desenvolvido para o adulto com mínimo 1,45 m de altura, portanto, não é um dispositivo de segurança para as crianças. Olha, repetindo, o cinto de segurança é desenvolvido para o adulto com, no mínimo, 1,45 m de altura. Portanto, não é um dispositivo recomendado para a segurança das crianças. Daí, a existência das cadeiras de segurança, cujo objetivo é manter as crianças seguramente fixas no banco do veículo e reduzir a ocorrência e a gravidade do impacto no caso de um acidente, como a batida de um automóvel, uma freada forte, brusca. Esteja atento para o uso do equipamento correto conforme a idade. Então,
De 0 a 1 ano, a criança usa o bebê conforto, que é esse daqui. Dê minha setinha. Aqui, bebê conforto. De 1 a 4 anos, a cadeirinha de segurança. E de 4 a 7 anos, a cadeirinha de elevação ou bolster. A cadeirinha de elevação é aquele tipo um assentozinho mais alto que você senta e fica na posição de usar o cinto. Então, a cadeirinha de segurança, o assento de elevação e o bebê conforto é fundamental para sua proteção dentro do carro. Mas eu gosto de andar na frente. Crianças menores de 10 anos não podem andar na frente. Elas têm que andar atrás com essas medidas de segurança. A atividade da página 169 você vai fazer. Circule as imagens que são indispensáveis para a organização do trânsito. Você vai observar e vai circular o que você acha importante na situação do trânsito. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês. Espero que o videozinho esteja melhor, porque eu acredito que seja por conta da internet. O videozinho tá travando um pouquinho. Mas vamos lá. É uma musiquinha bem legal do Clube do Bem TV pra gente aprender. Vamos lá? Foi. Eu preciso saber as regras de trânsito pra ir pra escola, pra brincar e jogar bola. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe e siga as regras, senão você dança. Ao atravessar a rua, não fique no mundo da lua. Olhe para os dois lados, sempre na faixa, com todo cuidado. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe, siga as regras, senão você dança. Declara ou falar no celular pode ser perigoso. Ao andar pela rua, aperte a pausa no jogo. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe, siga as regras, senão você dança. Atravesse em linha reta, não corra, olhe a bicicleta. Se estiver atrasado, nunca passe entre carros parados. E ao descer do ônibus, espere na calçada. Não atravesse pela frente nem por trás. Espere ele sair da parada. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe, siga as regras, senão você dança. E na hora de se divertir, praças e parques é pra onde eu quero ir. Brincar de bola, pipa, pega, pega. Onde carro não passa, onde ele não me pega. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe, siga as regras, senão você dança. Na bicicleta, patins ou no skate, use sempre capacete e outros itens pra te proteger. Ao lado de um adulto, como tem que ser. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Pare, olhe, siga as regras, senão você dança. E no carro não esqueça, não seja uma criança travessa. Pra fora nenhum braço, nem a cabeça. Use o cinto e a cadeirinha, é bom que você obedeça. Pare, olhe e siga as regras de segurança. Olha só, não se esqueça, seja uma criança travessa.
Então, esse foi o nosso vídeo, deu uma travadinha no final do vídeo da internet, mas serve para nos alertar de quê? De usarmos a faixa de pedestre. Quando descermos do ônibus, não atravessar a rua imediatamente, ficarmos parados, olhando, esperando. Quando a gente for andar de skate, patins, usar capacete, acessórios de proteção. Quando tivermos de bicicleta, também devemos ter atenção com as pessoas que estão andando. Outra, quem está com o celular, tanto dentro do carro quanto fora do carro, não pode, porque se você estiver jogando no celular, você vai estar distraído para atravessar a rua e você não vai prestar atenção, ok? Agora vamos lá, atividade no caderno de geografia. Pesquise sobre o Código de Trânsito Brasileiro com a ajuda dos seus pais ou responsáveis por você. Pesquise sobre o Código de Trânsito Brasileiro com a ajuda dos papais, mamães e responsáveis por você. O que você vai fazer? Você vai pesquisar 5 placas de trânsito. Vai desenhar e escrever o significado de cada uma delas. Desenhe em seu caderno 5 placas de trânsito e escreva o significado de cada uma delas. Ok? Não esqueça de datar esta atividade. Por favor, coloque a data da aula de hoje da atividade. Agora, nós vamos para português. Vou pegar o meu livro de português aqui. Você vai lá para a unidade 8, na página 124. Nós vamos ler o texto A Cigarra e a Formiga, na página 124 e 125. Vamos lá? A Cigarra e a Formiga. Há milhares de anos viveu uma frondosa figueira que dava frutos suculentos, sombra e abrigo para inúmeros animais. Entre os moradores dessa generosa árvore estavam uma colônia de formigas e uma cigarra. Era verão, o sol ardia, o ar estava quente e a brisa dormia profundamente. A cigarra ia de galho em galho cantando. Ela cantava sem parar, com alegria e sem preocupações, carregando folhas maiores e mais pesadas que o próprio corpo. Ei, vizinha formiga, por que anda por aí sem parar, sempre carregando algo? Perguntou a cigarra a uma das formigas. Que pergunta! Esse é o nosso trabalho. Somos responsáveis por alimentar todo o formigueiro. Descanse um pouco e venha aprender a cantar ou a tocar um instrumento. Posso ensiná-la. Página 125. Ora, não posso perder tempo cantando ou tocando música. Preciso ir. Vou buscar mais comida. O verão se foi devagar. O inverno despontou e trouxe consigo frio e gelo. Nos caminhos, nas árvores ou nas matas, quase não se via mais um ser vivo. A cigarra sentia fome há dias, estava fraca e agora o único som que se ouvia era o ronco de seu estômago. Ela, então, se lembrou das formigas e dos alimentos que estocaram. Bateu à porta do formigueiro, foi atendida pela formiga, com a qual conversava meses antes. Olá, amiga, lembra de mim? Perguntou a cigarra. Sim, claro. O que você deseja? Gostaria que me desse algo para comer. Há semanas não entra nada na minha barriga. Sinto-me fraca e tonta. Posso cantar para vocês como agradecimento. Ora, mas você não guardou nenhuma comida para o inverno? Não guardei, pois tinha que cantar. Se você passou o verão cantando, por que não passa o inverno dançando? Disse a formiga e voltou a trabalhar. É preciso viver o presente, mas também pensar no futuro. Olha a moral desse texto. A cigarra, ela não pensou no dia de amanhã. Ela estava pensando apenas que ela precisava cantar no verão. Mas chegou o inverno e a situação mudou.
Todos os animais estavam resguardados, comendo a sua comida, menos ela. Então, a gente tem que pensar no futuro. Nós somos hoje, vocês são hoje crianças, mas vocês também têm que pensar, vocês na fase adulta. O que vai ser? Quem eu vou ser quando crescer? Será que eu serei um médico, um advogado, uma veterinária? Então, tudo isso é para ser pensado, crianças, ok? Agora nós vamos para a atividade Brincando com o Texto, na página 126 e 127. Vamos lá. Ligue as palavras a seguir aos seus sinônimos, de acordo com o contexto. Você vai ligar cada palavra com seu sinônimo. Temos frondoso, suculento, generoso, abrigo, inquieto, despontar e ronco. Você vai procurar essas palavras no dicionário e vai ver o sinônimo, que é outra palavra, mas que tem o mesmo significado. No caso aqui na letra A, nós temos o frondoso. Frondoso quer dizer que é cheio de folhas, é uma árvore frondosa, cheia de folhas. E aí você vai ligar um a um. 2. O texto. A cigarra e a formiga é uma fábula, um conto de fadas ou um poema? Você vai marcar o xizinho. 3. Assinale a resposta correta. A cigarra cantava. Ela cantava com preocupações ou com alegrias? Você vai responder. E as formigas? Elas eram inquietas e apressadas ou eram serenas e lentas? De acordo com o texto, você vai encontrar essa resposta. 4. O texto afirma que as formigas andavam para lá e para cá o tempo todo. Por quê? Por que as formigas andavam para um lado e para o outro, para cá e para lá? Página 127. Porque as formigas se preocupavam em guardar comida. Baseado no texto, você vai conseguir expressar com suas palavras por que elas precisavam guardar alimento. 6. O que você acha da atitude da formiga e a atitude da cigarra? Você achou legal a atitude das formigas e a atitude da cigarra? Coloque lá com suas palavrinhas o que você achou da atitude das duas. 7. Releia o trecho a seguir. Que pergunta? Esse é o nosso trabalho. Somos responsáveis por alimentar todo o formigueiro. Assinale agora a expressão correta. A expressão destacada indica que a formiga ficou contente com a pergunta da cigarra. É verdade? Abaixo. A expressão destacada indica que a formiga ficou surpresa com a atitude da cigarra. Com a pergunta da cigarra. Então, você vai expressar. Se destacar se a formiga ficou contente com a pergunta da cigarra ou se ela ficou surpresa com a pergunta da cigarra. Você vai marcar um xizinho. 8. Por que a cigarra não guardou comida para o inverno? Ela teve um motivo para não guardar comida. Coloque lá no seu livro. 9. Releia a resposta da formiga para a cigarra e explique com as suas palavras. Você vai colocar essa atividade da 9 no caderno. Número 9, a data de hoje, brincando com o texto, e vai colocar. Se você passou o verão cantando, por que não passa o inverno dançando? Disse a formiga e voltou a trabalhar. Você vai responder com as suas palavras essa explicação da formiga. Foi legal? Poderia ter sido diferente? Você vai explicar, ok? Agora, nós vamos para a gramática, continuando no nosso livro, na página 128, 129, 130 e 131. Nós falamos no início dessa semana sobre a vírgula, os dois pontos e o travessão. Hoje eu tô com sono, gente. Desculpa. A vírgula. Leia a frase a seguir. Alface, rúcula, acelga e espinafre são verduras. Entre as palavras alface, rúcula, acelga, há um sinal que se chama vírgula. A vírgula ela serve para uma pequena pausa e para separar. Uma das funções da vírgula é separar palavras numa relação. Comprei lápis, comprei livro, comprei caderno e eu vou usando a vírgula para separar esses itens.
A expressão de chamamento, vem aqui, Felipe. Vem aqui, Guilherme, por favor. Eu vou usar no vem aqui, vírgula. Venha aqui, Guilherme, por favor. Nas datas ou nome de lugar. Macapá, como está no exemplo, vírgula, 2 de janeiro de 2018. Os dois pontos e o travessão, olha aqui, leia a frase a seguir. Gustavo perguntou a um amigo, quer ir à casa da Ana hoje? O sinal que anunciou a fala de Gustavo ao amigo chama-se dois pontos. Os dois pontos nesse exemplo servem para indicar a fala do personagem no diálogo. Há um sinal antes da pergunta de Gustavo, ele se chama também travessão. O travessão é usado antes da fala dos personagens. Então, antes da fala do personagem eu uso o travessão, o tracinho, e quando eu vou indicar a fala de alguém, no final eu coloco dois pontos. Ok? Vamos agora para a página 129. Coloque corretamente a vírgula. Letra A. Eu gosto de banana, granola e suco de manhã. Aonde você vai ser necessário colocar a vírgula, você colocará em cada frase 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo uma forma pela outra. Use dois travessões como exemplo. Olha só, olha o exemplo. Rosana perguntou, está indicando a fala de alguém, ela usou dois pontos. A que horas sai o ônibus, Camila? A que horas sai o ônibus, Camila? Perguntou Rosana. Então, você vai colocar. Lucas indagou. Quando você chega, Luiz? Aí, você vai responder. Travessão. Quando você chega, Luiz? Interrogação. Outro travessão. Indagou Lucas. Você vai responder conforme o exemplo. Lá, 2, 3. Use o travessão onde for necessário. Quando for começar o diálogo de pessoas, você vai usar o travessão. E assim você vai na letra A e na letra B. 4. Destaque as expressões de chamamento colocando as vírgulas. Letra A. Como é Vera? Ele está chamando. Meninos, você vai colocar a vírgula. Ricardo, traga o livro. Onde tem Ricardo, você vai botar a vírgula. Acorda, Lia. Ó, acorda, Lia. O dia está lindo, ele está surgindo, então você vai colocar a vírgula. A quinta, você vai ordenar as frases colocando a pontuação necessária. As palavras estão todas trocadas na ordem, você vai colocá-las na ordem direitinha e vai colocar a pontuação. Já na 131 é o brincando com a criatividade. Você vai reler a moral da fábula. É preciso viver o presente, mas também pensar no futuro. Repetindo, é preciso viver o presente, mas também pensar no futuro. Escreva uma carta para a cigarra aconselhando-a a colocar em prática o ensinamento da fábula. O que você vai fazer? Você vai escrever uma cartinha para a cigarra, explicando para ela que ela precisa pensar no presente, mas também pensar no futuro. E B. Escreva agora uma carta para a formiga incentivando-a a ser mais solidária no futuro. Então, você vai escrever uma carta explicando para a formiga que ela precisa ser mais boazinha, mais solidária com as pessoas no futuro, no caso com a cigarra, ok? Essa é a nossa atividade de hoje. Obrigada, gente. Quero agradecer a aula de hoje. Teve essas pausazinhas no vídeo, mas na próxima aula vão estar melhores, não se preocupem. Assistam as aulas, façam as atividades, ok? E boa aula a todos. Tchau, tchau.